Fala, torcedor alvinegro praiano, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, ótimo sábado. Pessoal, vamos falar do Santos logo de manhã, para ficar o resto do dia já informado e livre, beleza? Santos que enfrenta o Fluminense aí no domingo, né? Neymar joga ou não? Vamos ficar cientes disso, vamos ver também mais informações, beleza? O vídeo é curto, o vídeo vai ser curto agora, espero que goste do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, tudo bem? 4 da tarde na Vila Belmiro tem Santos e Fluminense, tem a volta do Neymar no Peixe, mas principalmente o jogo é marcado pela estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. Fãs de esportes, Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo às 4 horas na Vila Belmiro pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda pelo Santos, que classificou o Peixe como o maior desafio da sua carreira. Neymar treinou normalmente com o elenco ao longo da semana e deve entrar em campo contra o tricolor carioca. O camisa 10 retorna ao time após ser desfalque na última rodada por estar cumprindo suspensão. O Santos vem de 2 derrotas consecutivas e vai em busca da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Peixe é o 15º colocado com 21 pontos, apenas 2 a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. O Fluminense também precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Na última rodada do Brasileirão, o time de Renato Gaúcho foi derrotado pelo Bragantino por 4-2. O tricolor ainda perdeu para o Bahia por 1-0 nesta quinta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense leva vantagem contra o Santos no retrospecto recente. A última vitória do Peixe sobre o tricolor carioca foi em outubro de 2021. De lá para cá, 3 vitórias do Flu e 2 empates. Mas sob o comando de um novo treinador, o Peixe tentará quebrar esse tabu. Valeu, Jalili. Aqui ao meu lado, o celular no nosso telão. Já que a gente fala do Santos e do Vojvoda, olha que legal. Encontro com o Pepe, o canhão da Vila, ídolo histórico. Foi destaque, então, no nosso Instagram, sempre com coisas bem interessantes no Instagram da ESPN Brasil. E o Vojvoda bem feliz de encontrar essa grande estrela do Santos. Bom ver o Pepe assim com essa vitalidade, conversando, batendo papo. Quem sabe inspirando também o Vojvoda para essa estreia. Muito bem, também temos o Instagram do Sport Center, muita coisa legal, mas eu vou pedir uma troca. Pois é, nós estamos na rodada número também 3 treinadores. Vojvoda vai fazer a sua estreia domingo na Vila Belmiro, comandando o Santos, e pode ter Neymar em campo. E o Santos realizou nesta sexta-feira o penúltimo treino em preparação para a partida contra o Fluminense, que será domingo na Vila Belmiro pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo esse que marca a estreia do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o início de uma nova era pelos lados da Vila Belmiro. Nesta sexta-feira, inclusive, o treinador já apareceu no BID, o boletim informativo diário da CBF, então ele já está regularizado e pode comandar o Peixe à beira do gramado. Vojvoda conta com o atacante Guilherme, que foi poupado na última partida em meio a rumores de uma possível saída, devido à pressão e também ameaças que o jogador vem sofrendo. Ele treinou normalmente durante a semana e fica à disposição do treinador. Mesma situação em relação a Neymar, que se recuperou de um edema na coxa esquerda. O jogador apareceu no campo na quinta-feira, também nesta sexta-feira, e fica a cargo do treinador no domingo contra o Fluminense. São opções para o treinador Juan Pablo Vojvoda, que vem agradando bastante nesses primeiros dias de Peixe. Los primeros días fueron muy buenos, muy intensos. El técnico mostró el proyecto que tenía para nosotros. Sabemos que venimos de partidos muy difíciles, con resultados difíciles. Y bueno, lo primero y principal es trabajar para el partido del domingo, enfocarnos en ese partido, que sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, estamos trabajando e implementando lo que el técnico quiere, así que estamos muy bien. O Santos tem mais um treino na tarde deste sábado, depois a rapaziada entra em concentração para a partida de domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, contra o Fluminense. Um resultado negativo pode fazer com que o Peixe volte à zona do rebaixamento. O Santos volta a jogar diante da sua torcida em seu estádio, pouco mais depois de um mês. A última partida por lá foi a derrota para o Internacional no dia 23 de julho. Vamos falar agora da... Perto de contratar o Vitor Hugo do Flamengo por empréstimo. Também vou falar sobre a chegada da Adonis Frias, se tem mais algum zagueiro para vir, a situação do Felipe Loyola, volante que o Santos tem interesse, e a primeira escalação do Vojvoda. Tem muita informação nesse vídeo, mas eu vou começar
Pelo mais quente, o Santos está por detalhes de contratar o Vitor Hugo, meio-campista do Flamengo, por empréstimo até dezembro de 2026. Agora são 7h30 da noite dessa sexta. Estou gravando, então apenas o suficiente para gravar esse vídeo. Ainda não sei se é opção ou obrigação de compra. O que eu sei é que o Vitor Hugo fez uma força danada para jogar no Santos. A princípio, o Felipe Luiz tinha liberado, o diretor Boto tinha liberado e o presidente BAP estava resistindo pela situação financeira do Santos, por aquela situação anterior do Thiago Maia, por não querer reforçar um rival. A ideia inicial era uma venda, depois um empréstimo para fora. Teve situações na Europa, como do Famalicão e do Algarve em Portugal, do Pafos, que vai jogar a Champions, mas a decisão do Vitor Hugo de jogar no Santos pesou muito. Ele entende que vai ser titular no Peixe e está maluco para jogar ao lado do Neymar, então ele e seus representantes se esforçaram, Alexandre Matos também, e o Santos está muito perto de contratar o Vitor Hugo por empréstimo. O Santos adota toda a cautela do mundo depois do que aconteceu com o Tomás Palacios, mas o Vitor Hugo escolheu o Santos, o Flamengo avisou os empresários de que vai rolar, e agora é uma questão de tempo, ao que tudo indica, para o Vitor Hugo reforçar o Santos por empréstimo. É uma contratação pro meio-campo. A princípio, o Santos gostaria de 2 nomes. Então, o Vitor Hugo está chegando. A ideia seria contratar o Felipe Loyola, que é o novo alvo para a posição, mas não houve avanço. A princípio, lembrem-se, o Santos pensava no Santiago Gonzalez, do Tigre da Argentina, e no Vitor Hugo. O Vitor Hugo está dando certo. O Vojvoda não quis o Santiago Gonzalez, que era um nome. O novo alvo é o Felipe Loyola, chileno do Independiente, mas também não houve acerto até aqui. Eu conversei com o presidente Marcelo Teixeira, com o presidente do Independiente, que é o Nestor Grindetti, e com o dono do Huachipato, porque o Huachipato do Chile tem um percentual dos direitos econômicos. Se a negociação tivesse avançado, o Huachipato teria que ser notificado. Os 3 negaram qualquer avanço. O presidente Marcelo Teixeira disse que foi apenas uma consulta. Ele consegue trazer para o Santos jogadores que em outras circunstâncias não viriam. Por exemplo, o Mike do Palmeiras. Veio para o Santos, deixou claro isso, por causa do Neymar. Por causa do Neymar. O Roleiser, a mesma coisa. Agora, Vitor Hugo, 3 exemplos que eu dou aqui rapidinho para vocês. Entendeu? Então, Vitor Hugo opta pelo Santos, deixa o Corinthians de lado porque ele quer jogar com o Neymar. Não que ele tenha desprezo pelo Corinthians. Não é isso, gente. Estou dizendo o seguinte, ele optou porque ele quer jogar com o Neymar. Se o Neymar tivesse o Corinthians, ele ia optar pelo Corinthians. Entendeu? Então, o atrativo, o atraente para ele, no caso aí, foi o Neymar. Claro que a camisa do Santos, a tradição santista, um time grande, vencedor, com grande torcida, isso pesa bastante. Lógico que pesa. Mas ele falou que entre alguns elementos que ele analisou para escolher o Santos, estava o Neymar. Não é o Pelé, mas o Neymar eu acho muito legal. Aliás, um abraço para meu amigo Quesada, hein? Quesada falou lá no debate placar que só imbecil acha que o Neymar está jogando bem. Ô, Quesada, eu sou imbecil então, hein? Eu acho que ele está jogando bem, gente. Respeito quem não acha assim. E até sei que o Quesada não falou por mal, porque eu também, às vezes, quando eu estou ali no afã, né, fazendo comentário e tal, com aquela veemência, eu também solto essas coisas, entendeu? Mas eu acho que o Neymar é um jogador que ainda tem condições de jogar em alto nível e acho que ele ainda é indispensável à seleção brasileira. Por que eu estou falando do Neymar? Porque o Neymar vai jogar domingo contra o Fluminense. Treinou normalmente ontem, treinou normalmente hoje, deve treinar normalmente para que ele possa estar em campo contra o Fluminense. Não adianta, gente. Sem o Neymar, o Santos perde muito do seu potencial. Já falei, em 10 jogos, sem o Neymar, o Santos venceu 1, empatou 2 e perdeu 7. Como é que o cara não faz diferença? Agora é duro quando você pega a bola, dá para o Guilherme, ele chuta para fora. Dá para o Barreal, ele chuta na trave. Você dá para o Tiquinho, ele fura. É a maneira de falar, certo? São jogadores que não dão muito bom encaminhamento à bola. E o Reis, que podia ser um ótimo companheiro para o Neymar, é o cara que até agora não deslanchou, não desabrochou. Está muito tímido. Entendeu? E então a gente nota que o Neymar está meio que solitário nesse time do Santos. Mas vai jogar domingo.
O Santos precisa muito dessa vitória no domingo. Muito. Uma pena. Já pensou se o Frias e o Vitor Hugo pudessem jogar? O Santos podia ir a campo com o Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e na esquerda o Escobar. Tá? O meu time. Tá? O Escobar. O Santos precisa marcar. Precisa ter defesa forte, sólida. O Escobar é melhor que o Souza na marcação. Vitor Hugo, Bom Tempo, Neymar e Roleiser. E lá na frente você vê lá quem você vai colocar e deixa para a gente escolher lá depois. Por que eu não consigo explicar, dizer quem pode jogar na frente? Porque o Santos carece, ele precisa de um atacante. E esse jogador, o Santos está atrás ainda. Tenta contratar até terça-feira, tem que ser até segunda. Porque na terça, a papelada tem que estar na CBF. Para sair no bid, porque a janela fecha terça-feira, 24 horas, à meia-noite. Se não for rápido, não tem jeito. E o Santos precisa de um atacante. Precisa. Tiquinho não consegue ser esse cara. O David Washington também não. E o Lucas Meireles foi rifado, foi vendido aí por uma micharia para o Shakhtar Donetsk da Rússia. E a gente já falou sobre isso também. Entendeu? Aliás, contrariando campanha do presidente Marcelo Teixeira. Está cheio de vídeo na internet, no X, para vocês verem. Ele fazendo campanha para ser presidente do Santos. Não vou vender a base. A base não vai sair por qualquer dinheiro. A base, o jogador vai jogar primeiro, ganhar títulos do Santos e mais tarde vai ser negociado. Então, pessoal, está confirmado, né? Vitor Hugo é do Santos, que o site Diário do Peixe, né? Eles trouxeram isso ontem à noite, né? O Sormani trouxe em primeira mão aí, já deixando os créditos, né? Pro Sormani, pro Lucas Mussetti, né? Está tudo certo já, né? E a negociação foi conduzida, né, pelo lado rubro-negro, pelo presidente BAP, né? Segundo a apuração inicial do jornalista Vene Casagrande, a gente trouxe aqui ontem, né? Até antes mesmo de surgir isso aí, eu vi o Vene Casagrande falando no canal dele. Eu acompanho os outros jornalistas, né? E aí eu vi que o Flamengo resistia à liberação do atleta, mas a vontade de Vitor Hugo era atuar ao lado do Neymar, né? Como o Sormani falou aí. E isso pesou na negociação aí. O meia de 21 anos, né? Deixou claro o seu desejo de defender o Santos e ganhar sequência de jogos. Porque o Corinthians também estava de olho nele, mas jogar no Corinthians, com a situação que está. Assim, não tem todo respeito, né? O Corinthians está passando por um processo aí meio complicado, né? E nesse período, né, também o Vitor Hugo passou pelo Gospel, né, da Turquia. Marcou lá 3 gols, né? Em 35 partidas ele marcou 3 gols. E são números, assim, razoáveis, né? Porque ele é um meia, né? E o Sormani falou aí, ele não é primeiro volante, entendeu? Que o Santos não dá pra jogar, velho. Tem que ser com bom tempo de volante, não. Tem que ser Eu fazeria o quê? Eu colocaria o primeiro volante. O Zé Rafael ainda não conseguiu. Não sei porque ninguém joga no Santos. Os caras jogam pra caramba nos outros times. Chegando no Santos, os caras não conseguem jogar. Eu iria com o primeiro volante. Eu iria com o venezuelano, né? O Rincon. E colocaria um segundo volante. O Vitor Hugo como segundo volante. Que ele joga segundo volante. Por quê? Porque ele tem muito vigor físico. E colocaria ele e o Bom Tempo. Eu barraria o Roleiser, que não tá jogando muito bem, cara. Entendeu? E colocaria Bom Tempo, mas colocaria, não é 3 volantes, eu colocaria o Rincon e 2 trincas aqui na frente. Rincon aqui, Bom Tempo e Vitor Hugo e Bom Tempo. Que eles podem avançar e podem fazer a contenção, ficaria mais seguro. O Santos não dá para jogar com 2 volantes, irmão. Não dá. Sinceramente, não tem como. Joga com 2 volantes, fica muito exposto. O time fica muito exposto, na minha humilde opinião, respeitando o baita aí jornalista que é o Sormani, né? Fecha o negócio. Vamos ver aqui também. O Santos está de olho aqui, outro jogador, pessoal. Santos avança por Zaid Romero, né? Mas adota cautela e corre contra o tempo para concluir a negociação. E ela fecha daqui a 3 dias. O Santos deu mais um passo nas tratativas para contratar o zagueiro argentino Zaid Romero, né? Atualmente, se eu estiver falando errado, pessoal, me desculpe aí, né? Acho que é Zaid Romero, né? Atualmente no clube Bruges, né? Da Bélgica. Perdão, Bruges. O Peixe anunciou. O Peixe apresentou proposta de empréstimo por uma temporada com obrigação de compra.
ao término do vínculo, né? Os valores não foram revelados. É passar essa mania, né? De não ser transparente. A diretoria santista concentra esforços para ajustar os últimos detalhes com o jogador e seu staff. Romero, de 25 anos, tem contrato com o Bruges, né, até 2028 e desperta interesse de outros clubes europeus. Então é mais difícil também, né? O que aumenta a tabela do Santos. E o que pode fazer ele jogar é que, de repente, Neymar é uma figura conhecida aí mundialmente e a galera quer jogar lá do Neymar, velho. Porque se o Santos trazer mais zagueiro, aí fecha a trinca, velho. Eu ainda trazeria mais um atacante, cara. Porque os atacantes que estão aí não dá, velho. Ele é canhoto também, com características, né, semelhantes a Thomas Palácio, porque a diretoria do Santos está contente aí, né, com a zaga do Santos. Ele foi revelado pelo Godoy Cruz, ele também defendeu a LDU do Equador e o Estudiantes da Argentina, né, antes de ser negociado em definitivo com o futebol belga em 2023, beleza? Então, pessoal, o Santos está de olho aí, né, no Zaid Romero, né, mais um jogador do Bruges aí, né, da Bélgica, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê seu like, comente suas opiniões nos comentários.